Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Como vocês já sabem, hoje é dia 15, dia de reinvestir os dividendos da carteira do Tio do Terreno. Para quem está chegando agora, esse é o desafio onde vamos comparar a performance de uma carteira de fundos imobiliários contra um investimento em um imóvel. Em resumo, para você que perdeu os últimos vídeos, eu comprei um terreno no valor de R$ 49.900 parcelado em 30 vezes. De forma simultânea, eu montei uma carteira de fundos imobiliários que vai receber o aporte no mesmo valor das parcelas do terreno. E no final dos 30 meses, vamos comparar se o tio do terreno tinha razão, dizendo que investir em imóveis é o melhor investimento, ou se o melhor investimento é em uma carteira de fundos imobiliários. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, investidores, e para a gente começar, vamos fazer um overview aqui da carteira em relação a esse mês. Até o momento, a gente já aplicou aqui na carteira do Tio do Terreno R$ 12.296 e o saldo atual está em 12.841. Vale destacar aqui que a nossa rentabilidade está em 2,18%. Ou seja, desde o início, nossa carteira já subiu 2,18%. Comparando aqui a nossa carteira com o CDI e a poupança, em relação a esse mês, a nossa carteira está ganhando aqui do CDI e também da poupança. Ou seja, isso é uma notícia muito boa aí pra gente. Melhor do que investir lá numa aplicação no CDI ou até mesmo numa aplicação na poupança, os fundos imobiliários vêm trazendo pra gente uma rentabilidade maior. Porém, um ponto de atenção é que esses dados são referentes a esse mês, ou seja, nós estamos falando aqui do mês de junho de 2023. Dando uma olhada aqui no histórico de movimentação da carteira, a nossa carteira que começou aqui em dezembro de 2022, ela começou positiva, com uma rentabilidade naquele mês de 2,37. Porém, o mês de janeiro, fevereiro e o mês de março foram terríveis. A nossa rentabilidade foi negativa 3 meses consecutivos. E a rentabilidade da nossa carteira ela começou a melhorar apenas aqui no mês de maio e agora nesse mês de junho. Aqui nesse quadro do lado, investidores, nós temos todos os ativos que nós temos nessa carteira. Então nós estamos falando aqui do fundo imobiliário do HGLG, que é um fundo de logística. A gente está falando aqui do RECR11, que é um fundo de recebíveis. A gente tem aqui o BCFF, que é um fundo híbrido. A gente tem aqui o XPLG, que também é um fundo de logística. A gente tem também o KNRI, que é um fundo de lajes corporativas. O IRDM, que também é um fundo de papel, que investe em certificados de recebíveis. Nós temos também o fundo KNCR11, que é um fundo também da Kinea, porém esse fundo é um fundo de papel. E por último, a gente tem aqui o fundo Hectare. Esse fundo ele não faz mais parte da nossa carteira, No meio aí do caminho, a gente tirou ele, pois ele teve alguns problemas de administração e trouxe aqui pra gente uma rentabilidade negativa de 25%. Bom, investidores, falando aqui um pouquinho de rentabilidade, quando a gente olha para cá, a gente vê uma rentabilidade de 2,18%. Porém, vamos comparar a nossa rentabilidade com outro benchmark. Então, por exemplo, aqui eu posso comparar a minha carteira, que é a linha azul, com o CDI, com o Ibovespa, com a inflação, no caso o IPCA, e também com a poupança. E dando uma olhada geral, a nossa carteira atualmente está em 2,18% de rentabilidade. Ou seja, ela está perdendo aí praticamente para todos os benchmarks, até para a poupança. Isso levando em consideração o início dela lá em dezembro. E vale um destaque, investidores, a gente vê que o Ibovespa ele saiu de 5,30% aqui no dia 31 de maio e saltou para 15,73% no dia 15 de junho. Ou seja, o Ibovespa deu uma arrancada aí nos últimos dias. Um ponto importante, investidores, para vocês entenderem é que mesmo que a gente esteja perdendo aqui para a poupança, para a inflação e para o Ibovespa, a gente precisa levar em consideração um outro número, e ele está escondido aqui em proventos. A gente já recebeu em proventos, em relação a essa carteira, o equivalente a 3,61%. Isso dá um total de R$ 443,80 desde dezembro de 2022. De forma resumida, mesmo que a gente esteja perdendo para a inflação, Ibovespa e até mesmo para a poupança, no longo prazo a nossa carteira tende a render mais, pois ela distribui dividendos para a gente mensalmente. Uma outra informação importante que eu gosto de compartilhar com vocês é os proventos distribuídos. A gente vê aqui que desde janeiro, que foi o primeiro mês que a gente recebeu proventos, a nossa carteira ela vem construindo aqui uma escadinha ao longo do tempo. E é exatamente esse o efeito bola de neve que vocês têm que levar em consideração quando estiverem montando uma carteira
corretora de fundos imobiliários. Mostrando alguns números para vocês, se a gente olhar aqui o mês de maio, a gente recebeu o equivalente a R$ 91,15. Já agora no mês de junho, a gente recebeu R$ 98,39. Comparando isso com o primeiro mês, que a gente recebeu apenas R$ 48,76, já é quase o dobro do valor, e isso em apenas 6 meses de carteira. De forma resumida, investidores, é importante que vocês entendam que vocês não podem desistir no meio do caminho, pois o tempo é que vai fazer toda a diferença na rentabilidade e no crescimento da sua carteira. Portanto, continuem sempre fazendo aportes, mesmo que seja o valor mínimo possível, e o mais importante, continue reinvestindo os seus dividendos. Bom, chega de blá blá blá, vamos lá para a corretora dar uma olhada na situação da nossa carteira. Aqui na corretora, investidores, eu tenho um total de R$ 12.271, bem parecido lá com o Kinvo. Tem uma diferença aqui porque a corretora às vezes atualiza mais rápido, às vezes o Kinvo é mais rápido e vice-versa. Tem sempre o delay entre uma ferramenta e outra. Porém, os valores estão muito parecidos. É importante destacar também para vocês, investidores, que aqui na corretora Invest tem outros investimentos, então leve em consideração apenas os números aqui dos fundos imobiliários. Dando uma olhada aqui nos proventos, a gente vai ver algo muito parecido com o que a gente viu lá no Kinvo, ou seja, mês a mês, o crescimento aqui, a evolução dos nossos dividendos. Dando uma olhada aqui nos fundos imobiliários que eu tenho investido, só para mostrar para vocês que aqui é skin the game. O que eu tenho aqui na corretora é exatamente o que está lá no Kinvo, que eu mostro todo mês para vocês. Bom, voltando lá para o Kinvo, a ideia nesse mês, investidores, é o que a gente faz todo dia 15, né? Reinvestir os dividendos e manter o balanceamento, né, a distribuição de uma forma uniforme para os nossos ativos na carteira. Vale um destaque aí para vocês que no mês passado a gente participou da subscrição do fundo imobiliário HGLG. Se vocês assistirem o vídeo anterior, vocês vão lembrar que eu deixei lá um saldo na corretora exatamente para pagar, né, a subscrição que a gente realizou aqui no fundo imobiliário HGLG. Portanto, se a gente comparar o percentual de saldo, né, do fundo HGLG com os outros ativos da nossa carteira, ele vai estar maior, porque a gente acabou comprando mais cotas por conta da oportunidade da subscrição. Portanto, a ideia aqui do vídeo é pegar o fundo imobiliário com o menor percentual da carteira e investir nele para equilibrar o máximo possível a nossa carteira. Então, nesse mês, a gente vai estar investindo aqui no fundo imobiliário IRDM e também no fundo imobiliário BCFF. E eu fiz essa mistura, né, escolhi esses dois fundos, pois lá na corretora a gente tem de saldo exatamente R$ 159,05, que é o resquício do valor que eu tinha aqui na carteira, né, em relação aos aportes do mês passado, mais os dividendos recebidos agora no dia 15. Então, como a cota daqueles fundos, né, dá mais ou menos, a somatória daquelas cotas dá mais ou menos R$ 159, a gente vai fazer a compra então de uma cota de cada um daqueles fundos. Bom, chega de blá blá blá, vamos lá para o Home Broker fazer compras. Bom, investidores, como eu mencionei para vocês, hoje a gente vai comprar aqui uma cota de BCFF, eu já estou com o ticker aqui na tela, já selecionei compra, quantidade de 1, basta vir aqui, dar um OK, e aqui a compra foi executada. E o mesmo a gente vai fazer aqui para o fundo IRDM11. E a gente também vai comprar uma cota dele. Só verificar aqui que está selecionado como compra, né? Às vezes eu faço a besteira de esquecer que está aqui em venda, já cometi esse erro. Fica aí um ponto de atenção para vocês. Bom, conferindo aqui quantidade, valores, vamos dar um OK. Compra realizada com sucesso. Bom, investidores, dia 15 é isso. Recebe dividendos, investe dividendos. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.